Boa tarde, galera. Meu nome é Alexander, sou jovem multiplicador no Centro da Juventude de Alvorada e hoje a gente está no quarto dia de seminário do Centro da Juventude de Alvorada. Hoje a gente vai falar sobre a quarentena no momento da violência doméstica. Para isso, vai ter uma colega, Kelly. Tá travando um pouquinho para mim, mas prazer, meu nome é Kelly, eu tenho 21 anos, eu sou aluna do CJ, jovem multiplicadora junto com a Alex, e hoje o nosso tema é algo, vamos dizer assim, bem polêmico, mas a gente vai tentar trazer o máximo de informação com vocês, com ótimos profissionais. Eu apresento eles ou tu quer apresentar? Eu acho que a gente pode se apresentar. Vamos começar então com os líderes da Maria da Penha. É que para mim tá travando, não tô conseguindo ouvir, mas vamos lá. Boa tarde a todos. Sou o soldado Dutra, a soldado Heineken. A gente é representante da Patrulha Maria da Penha de Alvorada. A gente está atuando nessa função há mais de 4 meses. Estamos aí desempenhando essa função aí, tentando combater a violência na Alvorada. Incrível. A gente também trouxe a terapeuta Luciana Nobre Cavieira. A gente acabou de descobrir que ela já conhecia o CJ. Eu gostaria que ela contasse um pouquinho para nós como é que foi o contato dela com o CJ e como que ela chegou até aqui. Acho que ela travou um pouquinho. Travou um pouquinho? Eu não. Voltou. Eu estou ouvindo vocês travados. Estão me ouvindo? Agora mim travou. Estamos ouvindo. Voltou? Voltou. Sou eu que falo? Sim. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Luciana. É um prazer imenso estar com vocês. Eu tenho um carinho enorme pelo Centro da Juventude de Alvorada. Trabalhei na implementação do Centro da Juventude em 2017, 2018, né? Foi uma experiência muito legal. Então, estar com jovens multiplicadores, falando de temáticas tão importantes, para mim é um prazer. Tá bom? Eu sou terapeuta universalista, né, sistêmica, eu trabalho aqui com a Juíza, eu tenho um convênio com a Juíza aqui da comarca de Barra do Ribeiro, com o fórum, né? Então, a gente trabalha com políticas de grupos reflexivos de gênero, com os agressores da Maria da Penha, a gente trabalha com mulheres, né? Também a gente está organizando uma prática aqui com mulheres, aqui a gente tem também todo um trabalho com a rede, né? É um município bem pequenininho, a comarca de Barra do Ribeiro são 3 municípios e o município da Barra do Ribeiro são 13 mil habitantes, então é bem pequeno. Eu tenho experiência em Canoas, em Alvorada, né, com o Centro da Juventude, e eu acho assim que essa proposta de vocês, eu acompanhei o seminário de ontem também, acho que está muito pertinente, estou bem feliz de ver o Centro da Juventude com os jovens multiplicadores, com todo o gás, discutindo temáticas tão importantes para esse momento de pandemia. E eu queria dizer que eu sou facilitadora de círculos de justiça restaurativa, trabalho com o projeto Semeando a Paz, aqui com toda a comunidade escolar, a gente está implantando, e isso eu trouxe dos Centros da Juventude. Isso é uma prática que eu aprendi, me familiarizei com os círculos de construção de paz no Centro da Juventude de Alvorada, né? E levo para a minha vida.
Então, aqui, voltando para o meu município de origem, aqui a gente está implantando uma formação, né, para toda a comunidade escolar, conselheiros tutelares, servidores da assistência social, saúde, educação, todos os conselheiros de todos os conselhos da criança e do adolescente. Então, eu trago comigo a experiência do Centro da Juventude e dessa rede que se constituiu em Alvorada para a minha vida, e voltando aqui para a minha cidade de origem, eu vou trazer toda essa experiência que eu trago assim no coração mesmo, como facilitadora de círculos conflitivos e não conflitivos. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Não Eu só acho com o que é uma Luciano, boa mas... ideia essa de construir a paz na comunidade e não restaurar o que já estava sendo feito, que é uma maneira muito mais eficiente da gente construir uma comunidade que de uma maneira funciona melhor. Com certeza. Sim. Queria convidar agora o Dutra e a Rinike para falar um pouquinho sobre como vocês conheceram o CJ, como foi o contato de vocês com nós. Oi, estão me escutando? Sim. Tá. A gente tem bastante contato, né, com os centros de referência dos jovens, da mulher. A gente tem bastante contato aí com o CREAS. A coordenadora, né, do projeto de vocês, o CJ, entrou em contato com nós, pediu o nosso apoio aí sobre a nossa vivência no combate, né, à violência doméstica. E de pronto a gente já se ofereceu, né? Que a gente tem a nossa experiência é mais na rua, a gente cuida das vítimas no estado de violência mesmo, nas suas casas, né? A gente vai nas casas delas, porque foi esse foi o contato que a gente teve, né? Durante essa quarentena, teve um aumento na procura de ajuda com vocês ou continua a mesma coisa? Sim, na quarentena teve um aumento expressivo, né? Na quantidade de pedidos de medida protetiva. Em uma semana que costumeiro eram 5 medidas, a gente teve 40 medidas aí para fiscalizar, certo? No começo da pandemia. Sim, um aumento bem significativo, né? Muito, muito. Porque assim, a gente pega as medidas conforme as vítimas, para elas terem, na verdade, acesso à medida, elas vão até a delegacia, registram a ocorrência, relatam o fato e solicitam a medida protetiva, né? Aí quem concede é o juiz. Então, a gente vai até o fórum sempre retirar essas medidas semanalmente, que são concedidas pelo juiz. E foi bem expressivo, assim, porque no início da pandemia, como fechou tudo, inclusive o fórum fechou, as delegacias começaram a trabalhar um pouco diferente, aí teve primeiro uma redução, sabe? Mas eu acho que foi devido a todos os trâmites administrativos de todas essas entidades governamentais, sabe? Depois que passou, assim, a primeira semana da pandemia, teve esse aumento expressivo aí que o Dutra falou. Na questão, a gente pegava de 5 a 10 medidas por semana, agora, durante a pandemia, a gente chegou a pegar mais de 20 por semana. Então, foi bem significativo o aumento, sabe? Uhum. A gente sabe que a violência doméstica não ocorre só entre agressão à mulher, ocorre também em questão de criança, do homem também ser agredido por uma mulher. Vocês também lidam com esses outros casos, assim, além da mulher? Não. A Patrulha Maria da Penha, ela atende só os casos de violência contra a mulher. Necessariamente, na lei, a vítima tem que ser mulher. O agressor pode ser de qualquer tipo. Qualquer gênero, masculino, pode ser feminino também, mas a vítima tem que ser do sexo feminino, gênero feminino, certo? E aí a gente só atende esse tipo de caso. E também daí vocês redirecionam para outros departamentos? Segundo, a Patrulha Maria da Penha, ela atua depois da ocorrência, certo? A vítima faz a ocorrência, e no caso vai uma viatura normal, digamos, né, da policiamento normal atender ela.
ela vai ser encaminhada até a Polícia Civil, vai fazer o registro, conforme o entendimento e o tipo de agressão, ela pode pedir, se ela se sente ameaçada, a medida protetiva. Aí depois do juiz conceder a medida protetiva, que a patrulha atua. Aí a gente atua fiscalizando as medidas. Se o agressor ele está transgredindo a medida, né? No caso, quebrando a medida protetiva, ele continua tendo contato com a vítima, mesmo com a decisão judicial de que ele não pode se aproximar dela. E aí, conforme as visitas, nós vamos fiscalizando. Se ele está descumprindo, a gente relata isso para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário toma as medidas cabíveis. Uhum. Qual seria o primeiro contato da mulher pedindo ajuda? Ela chegaria na delegacia, contaria o seu caso e aí ela recorre a vocês? Me explica melhor, que eu fiquei na dúvida. Assim, existem várias formas de violência doméstica, né? Porque muitas mulheres acham que violência doméstica é só a agressão física. Não é só agressão física. Tem que deixar muito claro para as mulheres que violência doméstica engloba, além da violência física, né, a psicológica, a mulher ser humilhada, ser chamada de N nomes, né, que eu não vou citar aqui, mas palavras de baixo calão, isso é violência psicológica. Violência sexual, tá? Por mais que ela esteja casada, ela não é obrigada a ter ato sexual com o companheiro. Se ela for forçada, isso pode configurar até um estupro. Tá? São casos que a gente também atua. Tem a violência patrimonial também, que é qualquer conduta que o parceiro ou a gente chama de agressor ou acusado, né, que ele tem com a vítima, que restringe ela a ter documento, restringe ela a trabalhar, restringe ela a estudar, tá? Isso também é uma violência. E tem a violência moral, né, que é calúnia, difamação ou injúria que ele vai cometer contra a vítima. Tem todos esses tipos de violência que podem ser feitas contra elas. E ela pode registrar qualquer uma delas, e qualquer uma delas, ela pode solicitar a medida protetiva. E aí, ela solicitando a medida protetiva lá na delegacia mesmo, ela vai responder um questionário e umas perguntas que vai direto para o Poder Judiciário, que é para o juiz entender qual que é a violência que ela está sofrendo em casa. Se é a violência sexual, se é a violência física, se é psicológica, o tipo de violência. De acordo com a violência e com a gravidade que o juiz entender necessário, ele vai proferir a medida protetiva. E nessa medida protetiva, ele vai descrever lá os parâmetros, como, por exemplo, podem ter parâmetros que se estendem aos familiares da vítima, que além da vítima, as pessoas que morarem com ela, às vezes filhos, irmãos, podem se estender eles também, porque o acusado pode ser uma ameaça para eles também. Aí, eles não podem se aproximar a 100 metros dela, tanto a vítima quanto o acusado, eles não podem ter contato, nem telefônico, nem por rede social, nenhum tipo de contato. Aí, tudo isso é discriminado na medida. E aí, essa medida, ela é encaminhada para a vítima, para o acusado e para nós. E com isso, a gente consegue ter acesso a elas e fazer a visita para elas e poder explicar tudo, né? Só que a grande dificuldade que a gente vê é que, por exemplo, elas procuram a medida protetiva, mas elas não sabem o que elas precisam fazer depois que tem a medida, essa questão do contato delas não procurarem eles, ou se o acusado procurar, elas não responderem. Aí a gente vai sempre dando as orientações a cada visita, além de ver como é que está a vítima, né? Mas a primeira procura é nós com ela. Mas tem muitos casos mais graves que a gente já pegou, assim, em que no momento que elas fazem a ocorrência, o juiz plantonista já cede a medida protetiva para a vítima. Então, essa medida não chega até o fórum e às vezes não chega até nós. Então, se alguma vítima receber a medida e ver que não está recebendo a visita da patrulha, é muito importante que ligue ou que vá até o batalhão da Brigada Militar da sua cidade, porque, olha, acho que uns 90% do estado tem patrulha, né, Dutra? Certo. O trabalho da patrulha abrange quase 90% do estado. Hoje a gente está... O comando da Brigada está fazendo um esforço magnífico aí para implantar a patrulha em todo o estado.
para abranger todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. E a gente está com bastante abrangência aí no estado. E aí acontece, às vezes, da gente de encontrar as vítimas desta forma, sabe? Quando elas estão numa vulnerabilidade muito grande, aí o juiz dá logo a medida para ela e elas acabam nos procurando. Por isso que a gente sempre tenta passar, porque a Patrulha Maria da Penha ela tem um telefone próprio, um WhatsApp. A gente sempre procura passar também esse contato, justamente para ter o contato direto conosco e para a gente poder ver como é que elas estão, porque a maioria das vezes as que nos procuram sem vir pelo fórum são casos sempre um pouco mais graves, assim. Sim. Achei incrível a tua colocação de como eu acabo conhecendo como relacionamento abusivo hoje, todos os fatos que tu comentou. E que na minha adolescência não era comentado isso. Hoje, graças a Deus, o CJ e outras mídias abrangem bastante esse assunto. E, nossa, tirou todas as minhas dúvidas sobre como funciona a Maria da Penha. E eu achei incrível, porque tipo, a gente tem a imagem de que a mulher apenas vai procurar na delegacia e que ela não vai ser muito ouvida, mas vocês esclareceram aqui que, além de serem ouvidas, vocês acompanham o caso e tentam a melhor solução possível. Sim, a patrulha ela faz esse trabalho na residência, né, da vítima. E, inclusive, foi implantado em Alvorada, né, nós temos a Delegacia da Mulher, que ela é especializada nesse tipo de violência, e os agentes que trabalham lá têm a especialização sobre esse tipo de violência, né, eles estão preparados para atender melhor a vítima, né, a gente consegue encaminhar elas até para um atendimento psicológico posteriormente. A gente tenta fazer o que tá, a gente sempre fala assim, ó, o que estiver nas nossas mãos, a gente tenta fazer por elas. A gente faz tudo que está dentro da nossa jurisdição, digamos assim, que a gente pode fazer, a gente sempre procura fazer e fazer da melhor forma possível. Sim, até ia ser uma das minhas perguntas, se tinha acompanhamento psicológico. Já acabaram respondendo. Queria direcionar um pouquinho a pergunta para a Luciana, para ela não se sentir sozinha, ele não está abandonada. A minha pergunta seria, baseado no relacionamento abusivo, como tu consegue compartilhar essa visão com os jovens no teu trabalho hoje? Bom, né? Essa questão do relacionamento abusivo é bem o que a soldada disse, né? A gente tem vários tipos de violência doméstica, né? E a gente não tem esse entendimento de que são vários, né? A gente acaba se prendendo na violência física, né? Nós, mulheres, né? A gente acaba pensando que a gente só vai poder procurar essa ajuda, essa medida protetiva, uma orientação, quando a questão já está física, né? E bem como a soldada disse, é bem isso, a gente tem todos os outros tipos de violência, a psicológica, a patrimonial, né? A mulher tem toda essa questão no seu relacionamento, né? A gente não está aqui para questionar a forma de relacionamento, mas a gente está aqui para pensar juntos, né? Eu acho super importante essa questão de ter uma rede de acolhimento, né? Vocês em Alvorada terem a patrulha da Maria da Penha, terem a delegacia da mulher, né? O CRAS, o CREAS, assistência social fazendo um acolhimento anterior. Eu não sei se o município de Alvorada tem alguns lugares que tem a Casa Lilás, que tem outros tipos de acolhimento. Porque também a mulher pensa assim, né, gente? Como é que eu vou sair desse relacionamento? Eu chego à conclusão que ele é abusivo, que ele não está me fazendo bem, que os meus pares não estão fazendo bem, mas como é que eu vou sair dele? Eu dependo financeiramente, eu dependo para onde eu vou com os meus filhos. As mulheres, nós mulheres, a gente tem a impressão que a casa, por a propriedade ser do homem, muitas vezes, que ela não tem a posse. A posse da casa é da mulher. A cuidadora do lar é a mulher. Então, o agressor vai ser retirado de qualquer forma
do ambiente da casa. E a mulher, sem essa informação, ela pensa, para onde eu vou ir? Né? São pouquíssimos os centros de acolhimento, né? Que a gente possa tirar essa mulher, os seus filhos, a sua mãe, o idoso que está junto, para um lugar que eles estejam protegidos enquanto o processo transcorre, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. A mulher é a detentora da posse da casa. Ela não precisa ser a dona, a proprietária. Ela sempre vai, é o lugar, o agressor é que vai sair. Sempre, seja como os colegas disseram, né? Então, essa questão do relacionamento abusivo, a gente tem que ter muita consciência, né, disso, né? No trabalho que a gente faz aqui, também aqui no Fórum da Barra do Ribeiro, a gente faz um trabalho com o agressor, um processo de reeducação, né? A juíza encaminha esse agressor, né, que foi na perícia, né, que psicólogos, assistentes sociais façam a escuta, ela propõe, quando ela vai escutar o agressor, que ele vá para um grupo. E aí esse grupo, ele é acolhido por assistentes sociais, psicólogas, fazem encontros, 10 encontros, para fazer a escuta desse agressor também. Porque num dado momento, ele vai ser inserido ou no próprio lar dele, né, com a esposa, com a companheira, com quem ele escolheu, com o companheiro, enfim, mas ele vai precisar tá com outra visão do que... E ele dividindo com os próprios, né, colegas dele, homens também, muitas vezes, né, a maioria das vezes, que compartilharam desse ato, vão poder trabalhar juntos e fazer um processo de reeducação, né? Então, esses relacionamentos abusivos, principalmente agora, na pandemia, né, foi bem os dados que a patrulha nos trouxe, né? Eu acompanhei aqui com a nossa juíza também, que fez esse depoimento. A nossa região aqui é muito pequena, mas a gente teve os plantões aqui, o plantão, a juíza nos relatou, o plantão aqui, Guaíba, Barra do Ribeiro, Eldorado e os municípios daqui, os plantões, normalmente, de final de semana, eram 1 a 2, né, da nossa comarca. Agora, no período de pandemia, no final de semana, foi para 7 a 8. Então, isso multiplicado pelo mês vai a 21, né, 24. Então, realmente é um número muito grande, né? E essa questão de relacionamento abusivo é isso, né? E a gente diz assim, nós mulheres, né? Mas nós aguentamos tanto tempo, eu dependo dele. Não, as mulheres não dependem, elas têm o seu papel, elas são cuidadoras da casa, elas são trabalhadoras, e a gente tem vários indicadores, a mulher sempre foi, né, uma categoria que agora, também com a pandemia, a questão do desemprego, infelizmente, a gente sabe, já é histórico, né? As mulheres terem salários menores, serem as primeiras a serem desligadas em períodos de crise. Então, o que está acontecendo agora também, né? Quando tem que ter os desligamentos, que o nosso sistema econômico também está afligindo, né? A mulher também vai ser a primeira a voltar para o lar, sendo que ela tem diversas outras atividades, ela trabalhando fora ou estando em casa. A maioria das mulheres que estão na linha de frente com a pandemia são enfermeiras, médicas. Quem são os cuidadores no percentual maior dos idosos, dos filhos que estão em casa? É a mulher, né? Então, nessa pandemia, o relacionamento abusivo, a gente nem precisa só pensar no companheiro e a mulher, né? A gente pode pensar em todo o contexto, em todos os níveis sociais, né? A gente está fazendo esse trabalho de círculos online, né? De construção de paz, e a gente faz essa escuta das professoras que estão em casa, distantes dos seus alunos, num sofrimento, não conseguem, assim, o próprio filho, que são 1 ou 2 ou 3 em casa, a gente tem mais dificuldade de ajudar os filhos do que uma turma de 30, 60, 40, porque não é um ambiente que a gente está acostumada, né, a estar.
Então, o relacionamento abusivo, ele acontece não agora, nesse período de pandemia, que a gente tem que voltar para dentro dos nossos lares, né? A mulher está tendo múltiplas outras. Então, ela realmente está num estado de estresse, né? E isso gera toda uma questão de indicadores, né? Que a gente percebeu aí em Alvorada. É um público muito maior, né? Uma comunidade e que quando eu convivi aí em Alvorada, eu percebo assim uma rede integrada, né? Educação, saúde, os CREAS, o CRACEDRO, aí a gente tinha uma ligação muito grande. E os jovens também, né? Estão num momento de também desse despertar, né? De ir atrás do que são os nossos direitos, né? Como diz o programa, né? O programa de oportunidades, né? E direitos, né? O POD. Então, eu considero que essa questão, assim mesmo, e os indicadores também, né? Mundiais agora com a pandemia, né? Eles cresceram muito. O orçamento também para essas políticas protetivas da mulher em 2019 foi o menor desde 2012. Então, a gente vem também de um desgaste, né, para esses investimentos. Então, eu penso que o relacionamento abusivo, assim, ele vai um pouco além hoje, né, do que o casal. Né? A gente está vivendo, assim, a mulher está tendo que abraçar toda uma questão assim do lar mesmo, né? A mãe, o pai, o idoso, que é o grupo de risco, ele está sob o cuidado 90% das mulheres, né? Mulheres cuidadoras, mulheres filhas, né? Desses idosos. Então é uma sobrecarga muito grande, né? Nós, mulheres que trabalhamos fora, que a gente está dentro de casa, tendo que estar com o nosso marido, com os nossos filhos, cuidando do cachorro, cuidando do gato, né? Então, é todo a gente está com toda essa sobrecarga e a gente já tem essa responsabilidade do lar também, né? Então, eu penso que eu trabalho com processos terapêuticos também, sou terapeuta, e a gente tem um projeto aqui, que é o Arvorecer Sem Fronteiras. O espaço terapêutico que eu trabalho é Arvorecer. E esse projeto, ele se estende para qualquer município, né? Então, entra por e-mail, fala da sua ansiedade, da sua angústia, do que está sentindo, e a gente faz atendimento dentro das nossas especialidades de qualquer pessoa que esteja precisando conversar, né? Porque a gente percebe que também essa falta de comunicação, de escuta, né? Ela que também leva aos atritos, e agora é muito velado, é muito escondido, porque já a violência doméstica, ela já se diz, ela acontece dentro da casa, dentro da residência, né? E agora, no período de pandemia de isolamento, ela com certeza ela aumenta muito, né? Ela é expressivamente maior, né? Então a gente tem que acessar e empoderar as mulheres, esses jovens, realmente saber todos os seus direitos, e que não é só físico, né? Que todos, se tu se sentir psicologicamente falada, se tu se sentir assim, sobrecarregada nas suas funções, não é questão ter que abraçar isso. Tu precisa ter uma saúde mental, física, psicológica, né? Para enfrentar essa situação. E os relacionamentos abusivos, eles acontecem por duas partes também, né? Nós também, a gente tem que ter entendimento que a gente tem que se propor para uma escuta também no nosso ambiente. Lembrando que quem está na live pode fazer perguntas através do chat do YouTube ou no Instagram do Pod Alvorada. A gente tem uma pergunta agora, que a gente vai colocar na tela, da Bruna Casagrande. Já aconteceu de chegar a visita e a mulher e o marido está lá, é conduzido até a delegacia porque houve a quebra da medida protetiva?
Bom, se a mulher autorizou o regresso, né, do agressor ao lar, ele não é conduzido à delegacia, tá? Porque foi uma vontade dela de deixá-lo entrar na residência de volta. Agora, se a gente chegou para fazer a visita e ela nos relatar que ele entrou à força para dentro da residência, aí sim, ele é conduzido à delegacia por quebra de medida protetiva. Uhum. Voltando ali só o que a Luciana comentou, ela citou 3 coisas que eu acho super importante. A falta da dependência financeira da mulher, e ela acaba dependendo do homem, e aí por esses motivos ela ficar em casa e aceitar as agressões, né? Para você, adolescente ou mãe que tá aproveitando e tá ouvindo junto, eu acho que o primeiro passo, quando tu ainda não se sente segura para pedir ajuda ou na consciência aceitar que tu tá num relacionamento abusivo, seria procurar a dependência financeira. Não sei se os brigadianos concordam comigo, mas num caso que eu estudei uma vez, a mulher, várias mulheres, vários casos, as mulheres eram dependentes do homem, e aí elas não tinham força de pedir ajuda, mas elas tiveram força de correr atrás da sua dependência financeira. E aí, através disso, elas puderam sair do relacionamento e aí procuraram ajuda psicológica e, graças a Deus, pelo menos no caso que eu estudei, deu tudo certo. E outra coisa que ela comentou também sobre a instrução. Tipo, hoje nós vemos que os professores e os coordenadores de todas as áreas são instruídos a conversar com os seus funcionários ou alunos sobre o relacionamento abusivo, sobre a violência doméstica, e também tem o RH dessas empresas, onde acabam percebendo que o seu funcionário ou o seu aluno está diferente, tendo atitudes diferentes. Muitas vezes a mulher acaba se escondendo atrás da maquiagem, né? Que eu acho que não é uma marca de vergonha, é uma marca onde tu acaba recebendo, e que se tu tem força para dizer para as outras mulheres que elas podem pedir ajuda, que elas têm esse poder de sair disso e levar consigo outras mulheres para elas saírem desse caso também, eu acho que é muito importante. Eu acabei de esquecer agora a terceira coisa que ela tinha comentado. Mas eu vou deixar palavras para os brigadianos sobre o caso da dependência financeira da mulher, se é uma das coisas que acontece muito, que acaba sendo a procura das mulheres pedir ajuda para vocês. Sim, não para procurar ajuda para nós, mas o que a gente percebe na maioria das vítimas que realmente elas são dependentes, e geralmente é financeiramente que elas são dependentes deles. Muitas, por exemplo, assim, ó, vem morar para Alvorada, não tem família, não tem, acaba daí, que nem a Luciana falou, acaba querendo sair de casa, só que não tem para onde ir. Elas não têm para onde recorrer, porque elas não trabalham, às vezes o marido não deixa elas saírem para trabalhar ou não deixa elas estudar, a maioria das vezes. E a maioria das vítimas realmente, as que mais a gente consegue ver um progresso na questão do afastamento do agressor é as vítimas que trabalham, que independente de ter filhos com o agressor ou não dependem deles, sabe? Outra coisa que a gente orienta muito as vítimas é o fato dos filhos, né? Porque muitas vezes o acusado, o agressor, ele utiliza os filhos para chegar até a vítima. Ou o que acontece vai lá, busca o filho para visitar e não devolve o filho para a mãe. E eles não têm a guarda definida judicialmente. Isso também é um fator que a gente vê muito, sabe? Aí a mãe acaba cedendo, às vezes não confia no agressor, mas acaba cedendo para que ele visite o filho, para que ele pegue o filho, e ele acaba usando o filho contra a própria vítima para se sair melhor da situação. E aí, e tem muitos casos que a gente vai também, que a dependência financeira
faz com que elas quebrem a medida protetiva e aceitem eles de volta em casa, porque daí começa a passar por alguma necessidade, ou daí a partir do momento que eles saem de casa, eles não ajudam mais com nada, a vítima tem muitas que às vezes até o que comer, né, dificulta, e nesse desespero às vezes de não ter o que dar para o filho, elas acabam voltando com o agressor, porque é aquela história assim, ele só faz isso quando bebe, ele só faz isso quando usa droga, e ele não bebe todo dia, ele não usa droga todos os dias, então eu vou aceitar ele de volta, porque alguns dias ele tá bem, e pelo menos os dias que ele tá bem, ele ajuda. E isso a gente ouve muito, infelizmente. Sim. Pode falar, te dou a fala. Pode falar. Não, pode ir. Acredito que tu vai fazer uma pergunta importante. Eu vi que tinha um aplicativo que algumas lojas estão fazendo para pedir essa ajuda. Não sei se vocês chegaram a vocês essa informação, que tem muitas pessoas também que estão oferecendo ajuda, que em alguns comentários falam em algumas postagens, pedem para colocar no comentário o número para falar com essa pessoa, em algo assim. Sim, a gente já está ciente desses fatos, né? A gente já até acessou algum desses aplicativos, dessas redes, né, maiores que estão disponibilizando esse e-mail, para ver se funcionava mesmo, né? Se ele direcionava um número confiável, e eles direcionam, sim, para o 180, tá? Que é o Disque Denúncia. Isso eu acho importante, que até eu acabei compartilhando nas minhas redes sociais, que tinha um código para a mulher perguntar para outra mulher se ela podia emprestar um rímel. O rímel seria o código para ela pedir ajuda, e aí essa outra pessoa encaminharia ela, né, pedindo ajuda, e a polícia acabaria chegando na residência dela. Apareceu bastante vídeos também sobre a violência doméstica. Espero que vocês tenham visto, mas eu achei o vídeo sensacional, que era uma mulher, ela estava fazendo exatamente o que a gente está fazendo no vídeo chamada. Ela estava toda maquiada, produzida, e o seu parceiro atrás com uma garrafa de cerveja. E aí a amiga dela, companheira de serviço, percebeu que ela não estava legal, e aí ela teve duas imagens onde ela podia tomar uma decisão de não dizer nada e continuar sofrendo, e a outra mostrou que ela pediu ajuda, e aí a amiga dela forjou uma ligação dizendo que tinha chegado uma encomenda para ele, e aí ele, na hora que ele foi atender para descer e receber a encomenda, ela trancou a porta e começou a chorar desesperadamente, dizendo que ele tinha agredido ela. E eu achei o vídeo muito impactante, porque, graças a Deus, hoje tem a internet, que nos facilita um pouco a vida. Só que, como a nossa brigadiana falou, tem pessoas que se sentem tão dependente da pessoa que acaba fazendo a agressão, que ela não procura ajuda, fica com um medo absurdo. Às vezes, no nosso dia a dia, não percebemos como as pessoas sofrem, e aí, às vezes, a gente só precisa de um sinal para ajudar essa pessoa. E aí, eu queria aproveitar também a live para dizer para essa pessoa que, se estiver assistindo, ela tem total liberdade para procurar o CJ ou as nossas redes sociais, ou entrar num desses aplicativos e discar o 180. Então, não sei se o Alex quer falar alguma coisa, que eu começo a falar, não paro mais também. Não, acho que falou tudo que precisava ser dito. Essa questão mesmo, né, de como pedir ajuda, né, a gente tem essa noção de, assim, a gente tem amigas que a gente, depois de um tempo, né, a gente sabe, elas nos relatam, ou a gente mesmo, em algumas situações, a gente demora um tempão e a gente vai percebendo, né, conforme tu vai conhecendo, mas isso é o que é o mais importante, né, isso que vocês disseram da questão financeira, não é justo, e nem a gente pode pensar que a mulher, por ela estar em casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos, ou não, mesmo não tendo filhos, sendo ela cuidadora do lar,
ela tem um papel importantíssimo dentro daquela casa, né? Então, ela também tem todo o direito da convivência saudável, né? Sem nenhum tipo de agressão que perturbe, né? O bem-estar deles, né? Sim. Tem outra perguntinha, acredito, para nós. Falei, não? Foi falha, então? Erro aí, ó. Mas tranquilo. Aproveitem para fazer perguntas também. Eles esclareceram muitas dúvidas que eu tinha. Eu acho que a de vocês também que estão assistindo nós. Eu achei incrível, gente, porque a gente tem aquela imagem de que a gente vai ali, vamos procurar e não vai acontecer mais nada. Mas aí com a comunicação deles, a gente pode ver que é uma coisa muito maior. Eles acabam agarrando a nossa luta com tanta força que a gente acaba se sentindo protegida. Eu começo a falar, não paro mais. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de... Pode falar. Pode falar. Não, eu gostaria de, então, pegar esse espaço para divulgar, então, o número, né, da patrulha, que é 984-13-4232, tá? A gente está aqui para ajudar, sendo qualquer tipo de dúvida, pode nos mandar até pelo aplicativo WhatsApp, tá? Nós estamos... A gente não trabalha 24 horas por dia ainda, infelizmente, mas assim do possível a gente está respondendo todas as dúvidas aí no telefone, tá bom? E se você que está nos escutando, estiver passando por alguma dificuldade, a patrulha está aí para ajudar. Se a gente não atender por esse telefone, pode ligar para o 190, pode ligar para o 180, tá? Todos eles vão te dar o apoio que você precisa. Você que fez a ocorrência e acha que não pediu a medida e ainda não recebeu a visita da patrulha, não se preocupe. A gente tem bastante demanda, mas a gente vai chegar até a sua residência, tá? A gente está aí para apoiar. Eu ia pedir para eles colocarem o número, mas vocês podem ver, essa empresa é muito eficiente, gente, e já colocou. Gente, assim, é um presente ter uma patrulha Maria da Penha, né? Uma delegacia de mulher. Então, realmente, o trabalho da brigada, fazer essa rede, né, de proteção do cidadão, e agora nós falando aqui da mulher, né? Como isso é importante, né? É bem o que a Kelly está dizendo. A gente tem que se sentir protegida. E que em qual espaço a gente for entrar, se é no Centro da Juventude, se é num CRAS, se é num CAPS, onde for, né, se eu abordar um brigadiano, né, seja ele quem for, um guarda, né, da nossa cidade, a gente vai ter pessoas que vão poder acolher, nos orientar. Então, parabéns mesmo, né, por esse trabalho da Patrulha Maria da Penha. Eu acho que esse trabalho integrado, né, o Centro da Juventude, com todos esses jovens, a Brigada Militar, os organismos da Prefeitura, o Judiciário, né, com todas as suas, também, a rapidez de encaminhamento, que é bem importante, né, para a gente poder fazer rapidamente esse acolhimento e dar uma resposta direta para nossas mulheres, né, para elas se sentirem cada vez mais seguras e poderem passar uma para outra que efetivamente elas conseguiram mudar a vida delas acessando essa rede toda, né, de proteção e de acolhimento, que quando a gente se sente assim que a gente vai ser acolhida, a gente se reforça, né, e a gente vai confiando mais que a gente não precisa banalizar e deixar a vida tocar porque eu preciso. Não, a gente precisa ser feliz e a gente precisa de relacionamentos mais de respeito e de cumplicidade, né? Todos crescem. O agressor também, ele não quer agredir. Ele agride por todo um histórico de vida também, né?
A gente precisa muito fazer essa escuta, né, de como é que foi a vida desse homem, como é que... Então, o que eu penso que a gente tem que fazer como uma facilitadora de círculos, e eu acho que isso é uma coisa bem legal de se fazer no isolamento, né? A gente escutar a história do pai, da mãe, do vô, da avó, né? Saber como é que foi a infância deles, como é que foi a adolescência deles, né? Do próprio pai, do marido, a mulher, escutar a história do seu marido, escutar como é que ele foi na adolescência, como é que o pai dele tratava ele, como é que a mãe dele, como é que era o relacionamento do pai dele e da mãe dele, porque quando tu escuta a história, não que tu vá minimizar qualquer coisa, né? Qualquer agressão, seja ela em qualquer um desses itens, mas pelo menos a gente vai se unir a essa pessoa por uma emoção que é mais de amor, né? De cumplicidade, de compaixão, porque a gente vai se comover também. Aquela pessoa recebeu um tratamento muito parecido com o que ela está dando. A gente só dá o que a gente recebeu, né? A gente ressignificar essas coisas. Então, eu acho que uma saída é fazer escuta de histórias de vida, pegar baú de foto, sentar com a família, sentar com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os avós e contar as suas histórias, né? Que quando a nossa emoção vem, né? Vocês, eu não sei se os jovens são facilitadores de justiça restaurativa. Eles fez o curso? A gente participou, mas ainda não tivemos a oportunidade de fazer com os jovens. Então... Mas, graças ao CJ, a gente teve a oportunidade de criar grupos e ser líder deles ou participantes para ampliar a comunicação com os jovens. Eu sou líder de um grupo do relacionamento abusivo, por isso que foi uma honra para mim participar dessa entrevista com vocês e esclarecer muitas dúvidas. Até tenho ali, ó, vou fazer um marketing agora. Segue no Instagram o nosso Poder da Informação. A gente botou esse nome com o objetivo de não falar só sobre o relacionamento abusivo, das formas negativas, mas também como tu procurar sair desse relacionamento e aí tu tá insegura, mas pensa no relacionamento futuro. A gente deixou na terça-feira 5 sinais de relacionamento saudável. Nessa quinta-feira vai ter mais uma publicação e eu conto com a presença de vocês. Uma coisa importante que tu falou, que é sobre a cultura, o que nós recebemos. Eu percebi também que num dos meus relacionamentos que eu tive foi abusivo, e essa pessoa, ela tinha o pai muito agressivo com a mãe. Foi passando os anos, no momento que eu estava nesse relacionamento, ele já tinha parado com as atitudes ruins. Mas eu percebia que esse meu antigo parceiro, ele tinha muitas atitudes, a qual, pelo fato de eu estar apaixonada, eu não percebia. Teve até um caso que foi bem, bem ruim para mim, onde a pessoa me perseguiu, e aí foi bem assustador. Hoje, graças a Deus, eu estou livre dessa pessoa, mas eu acho que é importante, principalmente a molecada e a juventude, de saber que o relacionamento abusivo, ele não tá apenas entre marido e mulher. Ele tá no namorinho da escola, no namoro dentro de casa, onde tu tá com os pais, mas os pais não estão vendo a agressão não verbal contigo. E o Alex tem uma pergunta muito importante agora, que eu também quero saber. Saber se, nem no caso da Kelly, vocês atendem diferentes faixas etárias, por questão de, às vezes, não ter tanta... não conseguir falar com os pais sobre esses relacionamentos e daí buscar uma ajuda diferente. Daí vocês atendem esse tipo de caso? No caso, se a pessoa é de menor, como ela procuraria vocês? No caso da gente poder atender esse tipo de violência, seria pela denúncia da mãe, né? Como a criança não tem o poder de denunciar, a mãe dela denuncia, e aí a gente atende ambas as partes. A maioria dos casos são vítimas de violência sexual, né? A maioria dos casos que nós atendemos com menores.
tentativa de violência, a violência consumada. Isso, e aí gera a medida protetiva para que o agressor não chegue perto nem da vítima menor de idade e nem da sua mãe. Então, a vítima teria que ter uma comunicação com os seus responsáveis e procurar vocês, se ela for de menor de 18 anos. Sim, a vítima menor de 18 anos tem que ter um responsável maior que faça a comunicação do fato, né? E necessariamente precisa ser um responsável legítimo? A maioria das vezes é pelo responsável mais próximo, né? No caso, se foi a mãe, o pai faz o registro, se foi o pai, a mãe faz o registro, certo? Se ela está com a guarda de uma avó, uma tia está sobre a guarda dela, e eles podem também fazer o registro. Só que a denúncia pode ser por qualquer pessoa, né? Inclusive por ela, por mais que ela é menor, ela pode fazer a denúncia. Certo, a denúncia sim. Só que aí, por exemplo assim, vamos supor que a adolescente tenha 16, 17 anos, o que acontece muito, às vezes não mora mais com os pais, vai lá, denuncia, né, faz a ocorrência e solicita a medida. Ela não é emancipada e é menor, né? Aí, então, ela não pode, depois que ela solicitou a medida foi deferida pelo juiz, e a gente começou o acompanhamento, ela, por ser menor, ela não pode pedir a interrupção do acompanhamento. A interrupção do acompanhamento, daí, só pode ser feito por um superior, alguém que responda por ela, justamente porque ela não, até os 18, digamos assim, tu não responde por si, entre aspas, né? Aí, então, ela teria que continuar o acompanhamento, a não ser que a mãe ou o responsável legal diga, não, acredito que não precisa mais de acompanhamento. Mas os casos que a gente tem de menor, todas até agora continuam sendo acompanhadas, e todas elas, todas elas só continuam sendo acompanhadas porque as mães pedem. Se fossem pelas vítimas, elas não iam mais querer o acompanhamento. Isso a gente também percebe. Então, quem influencia a continuidade desse acompanhamento é sempre as pessoas responsáveis. Olha, quase 100% dos casos. Assim. E ali, complementando o que a Luciana disse antes também, eu estava aqui pensando, antes de da gente entrar em todo nesse meio de trabalho social, que a Patrulha da Penha não deixa de ser um trabalho social da Brigada, né? Assim como o ProERD nas escolas, né? E antes da gente efetuar esse trabalho, a gente não tem noção de quanto isso é importante e de quanto isso impacta na vida das pessoas. Então, é muito importante essa rede de enfrentamento, parcerias, é sempre muito importante ter parcerias, ter alternativas para te passar para a pessoa que está passando por essa necessidade. Eu, por exemplo, antes de começar a live, eu não sabia que tinha um trabalho com os acusados. Sim. Até fiquei bem curiosa para saber, assim, como é que funciona ali o trabalho. Já falou um pouco, né? Mas a questão, assim, é eles que chegam até vocês, ou vocês vão até eles, fazem um convite, ou é alguma coisa imposta pelo juiz que eles façam esse acompanhamento, porque aqui em Alvorada nós não conhecemos esse trabalho, eu acho que não tem esse trabalho aqui em Alvorada, por isso eu achei bem interessante, porque que nem a Luciana disse, querendo ou não, toda conduta, se nós analisarmos toda a conduta que o ser humano tem, vem de crenças que ele foi adquirindo desde a infância, né? Porque a gente já tem estudos que comprovam que a personalidade da criança é formada até os 13 anos. Então, toda essa fase é muito importante e a gente não sabe tudo que essa criança passou e tudo que ela passou, infelizmente, ela vai replicar. Vai replicar na mulher, nos filhos, nos irmãos. E aí eu queria perguntar, já aproveitando, perguntar para a Luciana, como é que se dá esse contato com os acusados para fazer esse trabalho que vocês fazem? Assim, ó, eu também, eu saí de Canoas, fui para Alvorada, Centro da Juventude, depois voltei para Canoas e retomei para Barra do Ribeiro no ano passado. Esse trabalho de grupo reflexivo de gênero, eu cheguei aqui, a comarca pediu o meu espaço, né,
para se podia fazer esse trabalho. Eu fiquei super interessada e, na minha visão, iam ser as mulheres, né? Que nós íamos fazer, as psicólogas, assistentes sociais, nós íamos fazer um trabalho com as mulheres. Mas eu também, quando eu vi que era com o agressor, é um trabalho de reeducação, né, que faz com o agressor. Então, a própria juíza não é uma determinação, é um convite, né? Mas esse convite, a juíza e os assistentes sociais e psicólogos que fazem a perícia, que fazem a conversa com esse agressor, já fizeram uma conversa com a vítima, eles colocam como uma possibilidade. Daí a juíza e esses profissionais colocam, olha, isso não vai diminuir a tua pena ou o teu cumprimento que tu tem que fazer, mas isso vai nos ajudar a te ver com disposição para mudar a realidade que tu vem executando. E a gente iniciar esse grupo, nós vamos iniciar o primeiro grupo uma semana antes da pandemia, né? E aí, então, a gente já marcou data com eles, era para 25 de março, o nosso primeiro encontro. Nós tínhamos 11 agressores, né? Nós íamos fazer 10. Só que com a questão da pandemia, a gente teve que parar esse processo, né? Mas a gente tem experiências, a juíza, né, daqui da comarca, tem experiências que quando esse agressor, ele participa de um processo e ouve o outro agressor, ele não se vê naquele outro agressor. Quando o outro agressor fala da sua atitude, ele fica pensando, meu Deus, como é que ele pode fazer isso com a sua mãe, com a sua mulher, com a sua filha, né? Ele não enxerga. Aí, quando ele vai se tomar da sua fala, ele percebe que ele fez a mesma coisa, que ele está com vontade de, inclusive, agredir o que está contando a história dele, né? Então, e esse agressor, vocês podem me dizer melhor, 90% eles vão voltar dos seus relacionamentos, porque eles têm relacionamentos, mas eles amam, são jeitos diferentes de amor, é um amor abusivo, mas eles vão retornar 90%. Então, se eles retornam melhores, né, a vítima fez o acompanhamento e o agressor fez, nós vamos conseguir que casais reestabeleçam as suas relações, né, de uma outra forma, e sabendo que eles vão ter nessa formação, nesses encontros, eles vão saber o passo a passo da lei da Maria da Penha, que eles vão poder outras vezes ser, por danos muito menores, vão poder ser acusados. Então, isso gera uma recostura da condição familiar, né? Porque tu reestabelece esse agressor, ele, antes de ser um agressor, ele é um homem, ele é um ser humano, ele é um pai, ele é um filho, né? E ele tem toda uma emoção, uma vontade de fazer diferente, de fazer diferente. Tá? Quantas vezes a gente julga o nosso pai, a gente, como a Kelly disse, né? A gente entra no relacionamento, a gente vai percebendo, não vou, isso não vou levar em conta. Não, para nós não brigar, hoje vou ficar quieta, né? E aquilo vai tomar uma proporção que a própria pessoa que está fazendo aquilo não se dá conta que aquilo não é saudável, que aquilo é doentio, né? Então, esse agressor que faz esse processo é uma linha muito tênue, às vezes, entre o agressor e a vítima, né? Porque nós temos histórias também de mulheres que agridem, né? Muito, né? Outras mulheres, os seus próprios companheiros, os seus filhos. A gente está com uma mídia agora de pandemia, teve essa questão da mãe, né? Que matou o filho de 12 anos, né? Isso nos chega de uma forma, nos dá um embrulho, né? Total, né? Eu, mãe, né? Porque essa condição também de mãe, ela já nos carrega de uma responsabilidade tão grande na nossa rede familiar, né?
mas a gente tem que conseguir tirar o julgamento um pouquinho, porque às vezes, se a gente se colocar no lugar daquela pessoa, com tudo que ela viveu desde a sua infância, de repente a gente também poderia estar fazendo uma atitude parecida, não digo que igual. Então, esse reflexivo de gênero, a gente está vivenciando ele agora inicialmente. E o que eu pude perceber? Eles estão toda hora, como o contato era comigo, né? Porque, sei lá, no meu espaço, os encontros, eles procuram, vai ter já o encontro, só está podendo ter, eles estão toda hora me ligando, então eles despertou uma coisa. Claro, né? Tu tem um juiz te convidando para fazer, é uma situação que te sente meio assim, né? Eu acho melhor eu fazer, né? Vou fazer, né? Gostando ou não, eles vão ir. E chegando lá, pode ser que eles saiam, e eu tenho, olha, 90% de certeza que vão sair muito melhores, né? E vão estar com os pares deles, eles vão estar com agressores que nem eles, e a equipe que atende eles não é a equipe daqui da Barra do Ribeiro. Por exemplo, a gente chama de Porto Alegre, o assistente social, o psicólogo que vai trabalhar com eles, não é nem o juiz mais trabalhar com eles, né? Eles são de outros municípios, porque eles não vão precisar se deparar com esse assistente social, com esse psicólogo, quando eles forem para o CRAS, pegar o Bolsa Família, quando eles forem na saúde, né? Então, também tem essa questão de preservar o sigilo do que vai ser trabalhado nesses 10 grupos. Então, eu estou com muita expectativa de vivenciar isso. Para mim, eu acho que vai ser uma experiência muito legal, né? De a gente poder trocar um pouco a lente, né? A gente botar a lente e botar uma luz, uma sombra, né? Porque até isso, né? O agressor e a vítima, esses termos, eles estão carregados, né? De muita culpa, assim, de um muito lá em cima e o outro muito aqui embaixo, né? E a gente precisa, para ter relacionamentos mais saudáveis, a gente precisa estar mais nivelado, né? Não podemos ter ninguém muito em cima e ninguém muito embaixo, né? Então, a gente precisa se relacionar mais igual, assim, né? Mais, um pouquinho mais parelho. Então, eu estou com muita expectativa, mas a juíza teve essa experiência na última comarca dela, e foi maravilhoso os resultados, né? E a gente tem outros municípios que fizeram um trabalho paralelo, vítima e agressor, e aí 90% do retorno desses relacionamentos foram muito produtivos, assim, que depois vieram a fazer compor do projeto, contando para outros agressores como é que eles se restabeleceram nos seus relacionamentos. Incrível. Infelizmente, a gente vai acabar por aqui. Está passando nosso horário até. Eu queria agradecer de coração pela participação de todos. Olha aí que legal. Essa empresa tá demais, gente. Tá aí o nosso Instagram, onde vai ser postado hoje 5 sinais sobre um relacionamento saudável. Já foi postado um, mas vai ter continuidade. Espero que a Luciana e a Patrulha da Maria da Penha façam parceria aí. Estou empolgada por isso. O Alex quer falar alguma coisa, gente? Ele é um amorzinho de pessoa, mas ele tá com vergonha. A questão do nervosismo tá bastante. Mas acho que a gente deu para abordar bastante coisa. Eu já não tinha tanta noção do que era feito, assim, porque vivo num lugar que é mais tranquilo as coisas. Não vivencio essas coisas de violência, então acabo não entendendo muito por isso. Daí eu fiquei meio de fora, assim, só escutando, absorvendo o conhecimento que estão passando. E acho bastante interessante esse processo todo que é feito, que por mais que eu não vivo nesses ambientes, eu sei que acontece e muitas vezes não tem um local de fala. Então, acho que vocês estão dando um poder de fala, um poder de buscar ajuda para essas pessoas que não têm. Então, acho que é muito legal e queria agradecer a presença de vocês aqui. Então, é isso. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. A gente que agradece a oportunidade de poder falar
um pouco mais do trabalho da gente, porque a gente sabe que um trabalho social, às vezes, são um pouco difundidos, principalmente esse e-mail de comunicação, às vezes sofre um pouco de preconceito também. Então, é bom ter esses momentos que a gente possa falar um pouco do trabalho da gente e que todo mundo saiba que tem direitos, não é só deveres, mas que tem direitos que podem procurar, e dizer que a Patrulha Maria da Penha de Alvorada está sempre à disposição de quem precisar dela, de quem necessitar dela. A gente sempre espera que menos pessoas precisam, mas se precisarem, a gente está de portas abertas aí. Vocês poderiam dizer a localidade de vocês? Eu sei que é Alvorada, mas o endereço acho que é importante para alguém, caso não saiba, né? O endereço do nosso batalhão aqui é Roberto de Souza Feijó, 107. Frente à praça. Em frente à Praça da 48. Ah, bem pertinho. A galera aí que vai tomar um chimarrão na praça, aproveita e já leva a amiga aí para socorrer. Então é isso, que gente. Saudades da praça. Eu agradeço a Eu todos. também queria agradecer muito. Foi um prazer muito grande, né, compartilhar com vocês, com esses jovens do Centro da Juventude. Eu fico tão feliz. Eu tenho um sonho de trazer um Centro da Juventude aqui para Barra do Ribeiro, um Centro da Cidadania, quem sabe ter uma Patrulha Maria da Penha aqui, né? Vamos fazer essa troca. A experiência em Alvorada foi muito legal. O comandante Luz estava conosco também nesse processo de fazer toda. Eu acho o comandante não está mais, né? Na brigada de Alvorada. Então a gente já fez esse trabalho aí em Alvorada. Então eu tenho um carinho muito grande por esses jovens, por esse Centro da Juventude. Vamos fazer parcerias, né? Estou aqui na Barra do Ribeiro. Venham conhecer a Barra do Ribeiro, venham nos visitar. É um lugar muito gostoso de viver e vamos trocar figurinhas, né, dos nossos projetos sociais. Como disse o pessoal da patrulha, né, como é importante a gente ter visibilidade, poder falar de todo um trabalho que é feito, às vezes invisível também, né, que a gente não consegue enxergar onde eles estão. Esses soldados, né, de acolhimento estão por todas as partes. A gente precisa só saber que a gente tem uma rede de acolhimento e que essa rede ela precisa funcionar e ela está efetiva à disposição da comunidade. É um prazer enorme. Vocês, jovens, eu acho que vocês são a semente, né, para a gente semear paz, relacionamentos melhores, fortalecimento das mulheres, fortalecimento dos homens, das relações. Gratidão imensa pelo convite de vocês. Ai, nós que agradecemos e ficamos muito honrados de vocês aceitarem participar e serem entrevistados por jovens e poder transmitir essas informações. Fiquei muito feliz. Agradeço também a Nano por estar disponibilizando essa plataforma para a gente, essa maneira de levar esse conteúdo para vocês. Eu acho que estão fazendo um trabalho muito legal, colocando os números, o Instagram do Poder da Informação. Então é isso, gente. Vocês estão liberados agora. Podem lá comer um filminho, comer uma pipoca e olhar o filme. E é isso aí. Tomar um tchau, café. Então tá, Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.